boa noite, Laura, Graça, sejam todos bem-vindos. Eu vou começar, eu vou botar aqui, depois eu ajusto. Eu ia botar até a luz um pouco, a luz queimou, justamente Deixa eu falar um pouco. a luz queimou. Eu vou pedir Eu só vou para pedir vocês só para fecharem o microfone, porque senão não vai dar, não aí já vai está dar. começando a dar microfone. Peço a vocês para fechar o microfone, senão não... Pronto, ok. Só o microfone, pronto. Pode voltar. Boa noite para vocês. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou começar aqui apresentando para vocês um novo baralho, né? Algumas pessoas tiveram oportunidades de adquirir antes até do lançamento. São minhas primeiras alunas, né? Elas tiveram a oportunidade de adquirir primeiro. Elas fizeram um curso e eu agradeço a confiança, tá? A oportunidade de estar aqui com vocês. E eu queria agora falar com vocês o seguinte: primeiro, o baralho, para quem não adquiriu, está à venda, e para aqueles que tiverem interesse, podem adquirir ainda. A gente tem um sistema de entrega do baralho, e aí vocês podem adquirir. Eu vou pedir a todos vocês, para, a princípio, deixarem, boa noite, Lida, as câmaras, Boa noite. o áudio desligado, porque senão da microfonia a gente não consegue. Aí, quando for fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer, aí vocês podem abrir o microfone, se quiserem, pode levantar a mão. A princípio, como eu fiz o primeiro curso, eu sorteei uma pessoa que me mandou no grupo que tinha 5 perguntas. Eu vou responder essas 5 perguntas. Depois que eu responder essas 5 perguntas, se vocês que estão aqui quiserem fazer alguma pergunta aberta, podem fazer. Mas eu quero só avisar que está sendo gravado, porque eu vou deixar no Meet para outras pessoas que tiverem interesse também adquirir. Se vocês quiserem uma pergunta assim mais profunda, aí eu sugiro que vocês façam um jogo individual, porque as perguntas eu vou responder aqui, as que estão aqui, e eu posso responder também genericamente. Agora, quando é uma questão muito pessoal, eu acho ideal que a pessoa marque um horário e visualmente ela faça. Esse baralho, eu queria só mostrar para vocês rapidamente. Ele, ele tem a cara do baralho comum, porém, como é que aconteceu, né? Eu já contei, mas para as pessoas que estão vendo pela primeira vez, eu tinha 15 anos, eu conheci uma senhora de origem indígena, e ela me ensinou a jogar essa carta, e eu jogo desde os 15 anos, com o baralho comum. Só que algumas pessoas tiveram dificuldade quando eu estava fazendo o jogo, e aí o que é que eu fiz? Eu pensei, como facilitar a vida das pessoas, colocando aqui o que a carta representa, porque aí a pessoa vai gravar com facilidade. Claro que você vai usar a sua intuição, mas, porém, você tendo uma ideia do que é, já facilita, você ter um norte na sua vida e dá a você mais uma perspectiva, você começa a utilizar. Eu tive, no primeiro curso foram 10 alunas, e essas 10 alunas, muitas delas já utilizam normalmente o baralho, para fazer perguntas, sim ou não, para fazer perguntas mais criteriosas e para fazer o jogo todo. Esse jogo completo é de 41 cartas, tá? 41 cartas. Porém, eu criei mais 13 cartas, se eu não me engano, e essas 13 cartas, elas têm mensagens, né? Foi uma inspiração que veio aí essa mensagem para você, às vezes você quer uma pergunta mais específica, ela dá um norte para você. Eu vou começar aqui respondendo essas 5 perguntas e depois fica aberto para vocês também perguntarem alguma coisa, se tiver alguma dúvida sobre o baralho, se tiver alguma coisa de como jogar, aí vocês podem adquirir. Existe também, eu criei também um curso, né, que está no Hotmart, e aí quem tiver interesse, o ideal é que pegue o curso, mas o baralho é autoexplicativo, não tem errada não.
quem já joga baralho vai ter a maior facilidade. Isso aqui é água, né? Meu combustível. Eu bebo água de manhã, de tarde, de noite, todos. E aí, eu queria começar agradecendo a vocês pela oportunidade de estar aqui e pedir a vocês que cada um de vocês, se tiver alguma pergunta, vão pensando, mas eu agora vou responder essa primeira pergunta que eu tenho aqui, tá? A primeira pergunta é: meu processo na justiça. O nome da pessoa é Meire, tá? Foi Meire que me pediu essa pergunta. Eu vou baixar aqui para poder vocês verem o jogo. Aí eu anotei aqui a pergunta. O meu processo na justiça vai ter desfecho favorável? Eu vou tirar aqui 5 cartas. Aqui tem 5 cartas. Primeira carta, o momento atual da situação, o lado negativo, o lado positivo, o caminho da situação e o resultado do processo, né? Nesse processo aqui, tem a ver com um homem, né? Um homem, ele está ligado a esse processo, e é um jovem. O lado negativo é que precisa, existe alguma, tipo assim, uns ciúmezinhos, umas pequenas conversinhas do dia a dia. Às vezes a gente pensa que tá, a gente comenta as coisas, e diz, fulano é meu amigo, fulano quer meu bem. Claro que as pessoas querem o bem, coisas que não devem ser comentadas. Só depois que você executa, que você já está em execução, é que deve ser comentado. Porque muitas vezes, só de você. Vocês estão conseguindo visualizar? Alguém Não, pode. Soraya, seria bom que você ficasse no meio. Você ficasse como tela principal. Ah, pronto. Desculpa, eu esqueci desse detalhe. Muito obrigado. Você me ajudou bastante. Espera aí, que eu vou fazer isso aqui. Pronto, agora. Perceba, não está indo. Por que que não está indo? Ah, Eu estou com a mesma opinião dela. Estou tendo dificuldade para visualizar eu estou a tentando carta fixar. quando Não, você vira. eu tô fixando aqui, só estou tentando fixar. Deixa eu ver se melhorou um pouquinho. Melhorou Agora tá. bastante, melhorou bastante. Olha, Gratidão. a luz, eu tenho uma luz melhor, só que queimou agora, justamente na hora, tem uma luz extra que eu boto aqui, quando eu estou dando aula, mas infelizmente hoje ela quebrou. Bem, esse é o lado negativo. Aqui o lado negativo, para vocês verem, o baralho ele já tem escrito aqui, ó, ciúmes, carinhos, amizade, é o quê? Tem que ter cuidado com essas amizades. Nem sempre as amizades que estão aí à sua frente, elas vão estar te ajudando. Algumas sim, outras não. Então, você deve entender o seguinte: nem tudo que se tem para falar se fala, principalmente sobre o processo. O lado positivo é que vai ter a ajuda de uma mulher. Tem uma mulher morena que pode realmente te ajudar. Então, você fique atenta, observe o que o universo está te mostrando, que tem uma mulher morena, que tem uma possibilidade de dar uma ajuda nesse caso. O desfecho vai se dar com relação a um moreno claro. Esse moreno claro é que vai ser o caminho para a resolução desse processo. No final, tem um corte. Então, talvez não saia exatamente como você queira, né? Porque tem algo ainda que precisa ser resolvido. Então, tem alguma coisa que ainda não está totalmente resolvida nessa questão. Então, você converse com o advogado, a pessoa que está acompanhando, para ver se não tem alguma coisa que está faltando, tá? Tem algo ainda assim que ainda não está totalmente com a resolução fixa. Então, a gente tem que olhar isso mais adiante. Tem alguma coisa aqui que não está totalmente correto nesse processo. Falta algo que talvez o juiz pense. Pergunta número 2. Me afasta da abundância e da prosperidade.
Ó, estou conseguindo visualizar bem agora. Deixa eu ver se coloco aqui um Está bem. Eu Tá bem, né? estou visualizando bem. Obrigada, então. Agora eu vou tirar aqui pergunta, tá? O que me afasta da abundância e da prosperidade? Eu vou tirar 3 cartas. Que a gente pode usar várias opções. Mas eu senti que essas 3 cartas não me dá para responder. Então, eu vou pegar mais 2 e colocar aqui embaixo. 2 não vai resolver. 7 cartas. Aqui diz que o que está afastando é a falta de perspectiva de trabalho. É como se você tivesse aqui à tarde, você ainda não está olhando para uma oportunidade profissional que lhe daria retorno. Existe essa oportunidade, mas você não está conseguindo visualizar, que você, ó, em algum momento, você dá com muita tristeza, depressão. Então, o que esse baralho diz aqui? Olha com mais alegria para a vida. Veja o que é que eu posso fazer para ter um pouco mais de alegria. Eu sei que às vezes a gente está passando por problemas difíceis. Tem algo que você precisa trabalhar para vencer a depressão, a tristeza, tá? De novo, falou de um homem moreno na tua vida. E esse moreno aqui, né? Aqui é um desvio, alguma coisa que esse homem precisa afastar, tirar do caminho. Porque ele, é como se tirasse sua alegria. Você está muito triste por causa desse homem. Então, o que é que está faltando? Ó, de novo, pedindo alegria para você. Para que você tenha um pouco de alegria. É como se você tivesse estagnado e não conseguisse sorrir para a vida. Aí a vida não consegue sorrir para você. E no final, diz o seguinte: olhe para cá, mude seus pensamentos. A resposta está aqui, os seus pensamentos. Olhe para o alto, veja algo diferente, que a partir daí sua vida pode melhorar. Tá? Vou tirar até uma foto dessa, que eu achei bem interessante. Que eu criei esse jogo aqui agora, tá, gente? Com 7 cartas. A gente pode criar. Nem tudo que, como é que diz, que eu coloquei, às vezes vocês também, como quem joga carta, vão criar novos jogos, novas oportunidades, cada um vai criar, porque o bom é que vocês têm autonomia, que não ache que está aqui, tudo que eu faço, claro que eu posso colaborar e ajudar vocês, mas vocês também podem criar coisas novas, podem trazer oportunidades e trazer também novos jogos. Responder a terceira pergunta e depois abro para perguntas com vocês, tá? Problema de saúde de meu irmão tem algum componente espiritual? Vamos tirar 3 cartas para ver se responde. Ó, o moreno de novo. Aí, 3 não respondeu, eu vou botar 5. Já sei que sim. Tem um problema espiritual no seu irmão e em você, que está dando 2 pessoas aqui. O moreno claro, que é seu irmão, à tarde, que é você pensando uma coisa ao entardecer, sempre é o horário que fica mais difícil para você. Olha, e vocês dois. Existe, eu acredito, como está nos dois, existe algo familiar. É como se você estivesse honrando um padrão familiar, né? Na constelação, a gente diz assim, quando uma coisa se repete muito, várias doenças e coisas de um determinado padrão familiar, é interessante que trabalhe isso aqui, tá? Então, eu acho interessante que você depois, se você quiser depois, tá, Mary, conversar comigo no privado, é interessante você fazer uma constelação para trabalhar essas questões, e tem outros meios também de se trabalhar. Aqui fala aqui também, ó, da tristeza de novo, tá?
É como se no seu âmbito familiar, muito momento de depressão aqui, ó, tristeza com corte de alegria. Ó, e ele está muito depressivo. É como se ele sentisse um peso para você. Então, na realidade, responde sim. É espiritual, sim. Tem físico? Tem. Mas do físico, às vezes vai do espiritual para o físico. É o contrário, do espiritual para o físico, não do físico para o espiritual. Muita gente pensa que é o contrário, mas não é. Primeiro vai para o espiritual, para depois ir para o físico. Devo entrar numa sociedade com amiga de infância. Vamos ver se essa amiga. Eu vou fazer o seguinte: número 1, 3 cartas. Entrar na sociedade. Número 2, não entrar na sociedade. Entrar na sociedade. Não entrar na sociedade. Agora eu vou tirar aqui, para mudar um pouco, uma carta e uma carta diferente aqui. Entrar na sociedade e não entrar, tá? Entrar número 1, não entrar número 2. Aqui fala assim, que é uma coisa que vai acontecer pelas portas ruas e brevemente, com a mulher, sim. E diz assim, ó, não tenha medo, arrisque. O salto pode ser o início de uma transformação, ou seja, às vezes a gente precisa se arriscar, a gente fica o tempo todo, será que isso vai dar certo? É necessário se arriscar. Agora, uma coisa, que é pelas portas da rua e brevemente, é pelas portas da rua, está acontecendo agora, por esses dias, e brevemente. Então, é uma coisa que você tem que agir logo. Se você demorar muito, talvez você não tenha esse retorno. Não abrir essa sociedade também. Aí, se não abrir, você pode ver alguma coisa com o homem também, ó, umas alegrias aqui com o homem. Um homem também que tem uma preocupação de você sair. O momento é de recomeçar. E até o não, como é que diz? O não diz assim, ó, o momento é de recomeçar, é hora de virar a página. Ou seja, se você não começar agora e não virar essa página, que esse momento de estagnação seu, você continuar assim, parada, o dinheiro só gastando, gastando, e você precisa ter um meio do dinheiro retornar para você, porque não adianta. O dinheiro é uma moeda de troca, então ele deve ser útil à humanidade, e através dessa utilidade ele vai trazer também prosperidade. E a prosperidade, ela vem da... A última pergunta, tá? Gostaria de um conselho do Balade sobre minha vida. Essa foi bem genérica, porque, por exemplo, eu vou ver qual conselho que então eu vou tirar aqui 5 cartas para ver como é que está a vida dela agora, qual o lado positivo o lado negativo que ela precisa ver, o lado positivo, o caminho. Eu vou tirar 5 cartas e ver o que é que acontece, tá? No momento parece que tem doenças, né? Estou vendo umas doenças. Aí eu vou tirar a confirmação aqui, com essa carta aqui, ó. As 2 cartas aqui. Pronto, 3 cartas. Bem, a pergunta é: gostaria de um conselho do baralho sobre minha vida? Repetindo. O momento, no seu patamar dessa pessoa, está rondando uma doença. Né? Essa carta 5 de paus, ela é preocupação, é doença, mas eu estou sentindo que no campo dessa pessoa é mais a questão física, tá? Mas essa física... É 5 de espada. 5 de espada, desculpa, 5 de espada. É a questão física, tá? Desculpa. Eu vou pedir só para fechar, porque senão dá certo. É, é uma doença, é um momento de doenças em casa, alguns probleminhas com relação à saúde.
Mas é uma carta também, ao mesmo tempo, que a gente tem que ter cuidado também com o espiritual, tá? E o lado negativo é que essas doenças estão muito ligadas a um homem, ó. E você já tinha falado anterior que está com um irmão doente. Então, o lado positivo é que precisa cortar alguns laços negativos da sua vida. Vá lutar. Não se prenda só na dor. Busque algo para eliminar esse momento de dor, algo que lhe dê também felicidade. O caminho é buscar primeiro alguma coisa que você possa também fazer em casa, né? Que fala que alguma coisa que você não precise sair tanto para facilitar a sua vida. E sim, vem sucesso, porque aqui confirma tudo o que você quer. E afirma assim, ó, entrando umas quantias, confie na sua intuição, o seu caminho está aberto e favorável, tá? Essa é uma carta mais de mensagem, caminho aberto e favorável para você. Não tenha medo, arrisque-se. O salto pode ser o início de uma transformação. Essa é a carta que eu peguei a mais, tá? E a última carta diz: o momento é de recomeçar, é hora de virar pai. Será que você não está muito tempo parada no tempo, está esquecendo de dar um salto? Então, busque ajuda. Se você não tem ajuda, busque ajuda de um profissional, converse com alguém que você confie, para que possa lhe orientar, certo? Agora eu vou abrir, quem que estiver aí, que quiser fazer uma pergunta, eu posso responder aqui agora, ao vivo. Alguém quer fazer uma pergunta? Se não quiser, pode anotar pode fazer falando, né? Ou se quiser, se não quiser falar, pode também mandar no chat a pergunta e eu respondo. Com uma pessoa se sentir melhor. Porque como vai ficar gravado, às vezes a pessoa não vai aparecer aqui aberto. Graça, pode fazer pergunta. Então, eu vou preferir perguntar a você lá. É isso que você está falando? Eu não entendi. Você pode me perguntar aqui agora, ou se você Certo? se sentir confortável e quiser escrever a pergunta, como é que é melhor para você? Para mim, tanto faz. Estou aqui aberta para responder. Tem uma pessoa. Se você puder Eu vou falar, fazer é a pergunta. melhor para mim, porque é bem mais rápido. Eu vou fazer a pergunta. Tem uma pessoa na Sim, minha família sim, que chegou do hospital. Foi uma situação delicada sim, e ela ainda não está se sentindo bem. sim. Eu quero saber o que fazer. Será que deve retornar para o hospital para ver o que está acontecendo? Ou é uma questão emocional? Um minutinho só. Olha, então, essa é uma questão assim. É como se você estivesse fazendo duas perguntas. Voltar ao hospital ou trabalhar o emocional? O que é que você acha? Pode ser, como você achar melhor. Então, vou botar número um, voltar ao hospital. E número dois, trabalhar o emocional. Emocional, espiritual, o que vier. Tá certo? Isso. Pode entrar o espiritual, sim. Viu? Então, vamos ver se ela precisa voltar no hospital. Olha, aqui fala com amor, hospital, a questão presente. A pessoa pensa muito, essa pessoa aqui, ela pensa muito que vai resolver as coisas indo para o hospital. Porém, ela não deve ter medo, ela precisa buscar ajuda, e provavelmente emocional e espiritual, tá? Porque tá aqui um casal, e deu essa carta aqui, ó, no espiritual e no emocional. Quando dá essa carta, com certeza, espiritual tem, e emocional também. É uma carta de uma pessoa que fica com muita dúvida, muita incerteza,
tem situações que estão aparecendo na vida dela que ela toma com verdade, nem sempre é verdade sobre o outro, ou sobre ela mesma, tá? Então, ela vai se surpreender com algumas coisas que acontecem com ela. Eu diria que ela precisa de uma ajuda emocional, tá? Embora ela precise também, claro, porque quando vai para o físico, a gente não deve desconsiderar o médico. A gente vai para o médico, claro, procura uma ajuda, mas se o médico. Eu tinha um caso de uma senhora que ela tomava remédio, que eu atendi, ela tomava remédio, era morfina, era aquele remédio, um que tomava na veia, cannabis, e a dor passava, mas não passava completamente. E a gente foi, trabalhou, a gente fez constelação, a gente fez hipnose, a terapia quântica. Aí, quando foi um dia, ela disse assim: estou indo para a praia. Eu indo para a praia. A mulher que andava de muleta. Ela falou, aí ela disse: esqueci de dizer, a dor passou. E a dor passou do nada. Porque era uma dor emocional. Existe a dor física e existe a dor emocional. Só que a dor emocional, quando ela se persiste durante muito tempo, ela vai para o físico. Então, aí, a partir do físico, por isso que a gente precisa trabalhar o físico, o emocional e o espiritual. Entendeu, Graça? Entendi perfeitamente. Faz sentido. Então, assim, e ainda diz assim, ó, use a sua intuição, tá, Graça? Aham. Eu acho que você já teve, as cartas aqui estão me dizendo que você já teve alguma intuição, acho que você sabe o que eu estou Total, falando. totalmente. O Aí que diz eu assim, ó, perguntei só foi para confirmar o que eu já já, busquei. já tinha ideia, né? Para Isso. você ver, é que, às vezes, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: se você já tem uma intuição, se você já joga, você pega o baralho aqui, você vai longe. É só você se permitir, entendeu? Que ele vai Entendi. te responder. Eu ainda não peguei o seu baralho. A primeira vez que eu peguei o seu baralho é hoje. Eu tô aqui Não junto tem com você. problema. Mas você Porém, pega no dia certo. exato. Eu queria esse momento, você tinha me falado que ia acontecer, então eu soube aguardar. Porém, Hum, observando essa pessoa que está sim. muito perto de mim, eu sinto quantas coisas emocionalmente Hum, tem uma camada de coisa, ainda mais quando a pessoa é mais idosa e certo. você vem já acompanhando, sabe o comportamento dessa pessoa, você Hum. percebe que tem muito emocional ali, e não é aquela pessoa ligada à espiritualidade. Ela, muitas vezes, não é um julgamento. Mas ela se Eu estou nega, falando, porque às vezes, viu, Graça? Muitas ah, pessoas que trabalham muito com a espiritualidade, na hora de agir, elas não, elas falam, tem pessoas que têm um discurso muito bonito, mas às vezes no dia a dia, dentro de casa, a ação é outra. Não sei se é o caso, entendeu? não, mas fica difícil, né? Você querer orientar alguém, é aquela velha história. Mas a pessoa Se precisa querer, né? ajuda quem quer ser ajudado. Exatamente. E tem um livre-arbítrio. Às vezes a pessoa. Outra Exatamente. coisa, voltando àquele caso que eu falei da pessoa da dor, aí, quando ela ficou boa de uma dor, ela arranjou outra dor, porque às vezes tem os ganhos secundários, que E essa cada um pessoa tem. toma muito remédio, ela Isso. se medica. Tem a automedicação, tem a necessidade de E, chamar atenção para ter o outro, para ser a isso, vítima. A é vítima. isso, exatamente isso aí. Pois é, o vitimismo, para mim, é uma das coisas mais difíceis da gente tratar, porque o vitimismo ele é difícil, porque você sair do lugar no vitimismo é mais difícil, que quando você está sofrendo, você sabe que está sofrendo e você levanta essa. Só, gente, que nada é impossível. Todos nós um dia fomos vítima, todos nós um dia fomos bandido, fomos mocinho. Pronto. A gente tá na merda, a gente abre a mão, a gente abre os braços e agradece a Deus e dá a volta por cima. Mas isso E, se chama pois é, consciência.
Isso é para Pois é, quem acredita nesse caminho. é, Tem pessoas que não acreditam ou tem gente que acreditam, não mas quer. não quer encarar a realidade. Seguir o espiritual não é uma coisa fácil. Não, não é. Ninguém, para ninguém, minha filha, para ninguém. Até Exatamente. quem atua muito no espiritual sofre, às vezes, alguns tipos de ataques, sejam com palavras, até Isso. mesmo, às vezes, até alguns familiares que não valorizam o trabalho, não valida. Mas o importante, uma coisa que eu vi muito, não é que o outro valide, mas você saber, ter consciência que você faz o melhor que você pode. Eu vou É, responder agora. Ô, eu tô Graça, eu nesse vou responder mais uma pessoa. Você tem mais alguma coisa para eu fechar? Obrigada. E É, qualquer coisa a gente agora eu fala de novo. vou trabalhar em cima de como posso ajudar sem Isso, invadir. isso. Deixa com. Você vai pegando sua intuição, que você vai ter a intuição correta, que eu vi aqui que você vai ter. A Uhum. Assunção, acho que está pedindo, quer falar algo, quer fazer uma pergunta? É, eu ia mandar no chat, mas não aparece aqui o sinal de escrever, para a gente escrever, então é por isso que eu levantei a mão. Pode Não, eu falar, fica à queria vontade. o que as cartas têm de mensagem para mim a respeito da minha filha. Pode repetir, que travou um pouquinho aqui, eu não consegui te ouvir direito. O que as cartas têm de mensagem para mim a respeito da minha filha. Que você faz a respeito da sua filha? Uma mensagem, não sei, assim, a Tá respeito do bom, que aconteceu. tá bom. Eu vou ver o que é que o universo manda para você. Desculpa aí, viu, Soraya? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, por isso que tá dando microfonia. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Deixa eu fechar aqui para você. Deixa eu ver se eu fecho aqui para você. Vejo aqui quem é que tá com o microfone aberto. Peço, pessoal, por favor, gente, para fechar o microfone, para facilitar aqui o, o nosso trabalho, porque senão dá a microfonia e a gente não consegue ouvir. Nem as pessoas ouvem, nem a própria pessoa que está fazendo a pergunta consegue ouvir bem, tá bom? Vamos voltar para Assunção. Agora parece que melhorou. Está aparecendo aqui, meu Deus, o que eu fiz aqui? Pronto. Assunção, vamos voltar à conversa? Nossa conversa? Está me ouvindo? Estou Assunção, vendo. está aí? Pronto. Veja se a pergunta. Você quer ver, você recebeu uma mensagem com relação à sua filha. Sobre o que aconteceu, assim, né? Isso, o que aconteceu com ela. Ok. Vou tirar aqui 3 cartas aqui desse baralho e mais uma de mensagem. Olha, o que aconteceu com ela, acho que vou precisar tirar mais, estava no caminho dela, porque, ó, é uma carta do presente, é o agora, é como ela estava, aquilo estava no caminho. Muitas vezes, há algo na vida da gente que está no nosso caminho, tá? E que a gente não pode mudar. A gente quer muito mudar, mas está na linha do tempo dela. E ela tentou, tentou, mas ela sentia muita tristeza, e principalmente ao entardecer. Mas você ainda vai ter uma notícia dela mais forte em caminho, você vai receber uma informação. Ela tinha alguma tristeza com relação a um homem também, que passou na vida, pode ser pai, pode ser uma figura masculina que para ela deixou uma tristeza também. Aqui diz assim, ó, que surpresas surgirão, vou falar uma surpresa, e que você deve aguardar um pouquinho. Talvez esteja muito cedo para você ter essa resposta que você quer. Aqui diz que precisa de mais tempo, mas você vai receber, tá?
ver se eu consigo se o baralho dá uma resposta. Normalmente, quando eu jogo, eu jogo, às vezes, quando eu vou jogar para uma pessoa, eu jogo com 3 baralhos. Cada um, às vezes, tem uma perspectiva diferente. Eu vou tirar 5 cartas para responder, ver se essa pergunta é uma pergunta difícil de responder, mas não é impossível. Eu vou ouvir a intuição aqui. De novo, ó, brevemente. Quer dizer que você vai receber mais alguma informação brevemente. Aqui, mas vem uma mensagem para você, a seguinte mensagem. Você não assuma seu controle na sua vida, Assunção. Você não é vítima dessa situação. Você é autora da sua jornada. E isso tudo aconteceu para te trazer um aprendizado nessa vida. Eu sempre é difícil. É muito difícil para a mãe, algumas determinadas situações. Mas tem algo que ela veio para te ensinar. E você vai ter ó, notícias, de novo, a notícia, essa carta dando notícia. E sempre tem um homem envolvido nessa notícia, de novo. Agora você não perguntou, não, mas eu vou. Me deu vontade de fazer uma pergunta para você. É o seguinte: o que é que eu posso fazer para melhorar nesse momento? Né? É uma coisa assim: o que é que eu posso fazer para me trazer mais clareza? Falando para você, tá? Você precisa, aos poucos, tirando a culpa. É como se você tivesse, sabe, Assunção, você não tem culpa de nada. Mude esse fator culpa para responsabilidade. Você teve a responsabilidade de trazer a vida para ela, mas a responsabilidade dela sair desta vida pertence a ela, não a você. Você pode fazer o quê? Orações e agradecer. Só o tempo para apoiar. Se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, estamos aqui. Aberto para perguntas, fique à vontade. Oi, Soraya. Eu coloquei a minha pergunta no chat. Espera aí que eu vou olhar aqui agora. Ou depois eu faço a minha. Certo. Tá bom, Eliana. Eu vou responder aqui agora. Entendeu? Vou responder aqui agora. Tá ótimo. Obrigada. Vou tirar aqui 5 cartas para responder sua pergunta. Mas que vai ser bom. Ó, no momento, ele não está assim, esse momento atual não está uma carta de desvio. É como se assim, não está tão bom como você gostaria. É como se as coisas estivessem demorando demais de acontecer. Não fechando as coisas com facilidade. O lado negativo dessa situação que você está vivendo é talvez um homem. Eu não sei se esse homem é do seu trabalho, da sua casa, mas é alguém que também é um pouco negativista, só o tempo todo como se tivesse assim, ó céus, ó lua. Lembra que tinha um desenho animado que falava assim, ó céus? Tem pessoas que é o tempo todo reclamando, Sim. achando que as coisas não dão certo. Então, evite falar muito,
com essas pessoas. Eu sei que tem horas que tem pessoas que a gente não pode evitar, porque está no nosso ciclo, mas te limpar da sua mente, sempre que você estiver perto dessas pessoas, que essas pessoas estão te consumindo um pouco a tua energia. Ó, o lado positivo é tirar a preocupação, você tem que acreditar mais. Às vezes você está muito, tá vendo? Você está focando essa energia que não é sua, de pessoas que não acreditam, e aí você está um pouco preocupada, assim, né? Com a sensação, às vezes sente até alguma coisa no físico. É como se você tivesse, começa a se preocupar, cansar e vem uma dor de cabeça, vem um cansaço, vem uma moleza. E aí isso tudo tem a ver com o ambiente que você vive. Mas no seu caminho aqui tem dinheiro, ó. Então significa que você está, que você profissionalmente vai ter alguma venda boa, alguma coisa que está chegando aqui no teu caminho, tá? Vai melhorar o caminho financeiramente. E não vai demorar muito não, tá? Só depende dos teus pensamentos, da tua força, porque pelas portas da rua é uma coisa que está acontecendo. Como é um termo que o pessoal que ensinou era uma pessoa indígena, então eu usava esse termo pelas portas da rua, e eu mantenho porque foi o original que eu aprendi. Então, é o seguinte, que está chegando aqui para você, esse dinheiro está chegando, está em caminho. Então, vibre no positivo, que você vai melhorar, que você deve ter um retorno, tá? Um ano melhor. Respondeu a tua pergunta? Sim, gratidão, Soraya. Vou te dar só uma mensagem para você. É, Olhe com mais compaixão, julgar limita. Entender que libertar e comece por você. É o seguinte, quando as pessoas ficarem muito reclamando e tal, você evita de julgar, você simplesmente diz assim, ó, fulano é um problema dele, eu vou deixar ele seguir o caminho dele. Quando você não pode ajudar, tem pessoas que você pode ajudar um pouco, dar uma palavra, mas tem pessoas que elas não aceitam ajuda. Então você tem que sim, respeitar e seguir em frente. Porque quem sim, não vou entrar na aceita, a gente energia não dela, pode. né? Porque eu pego. Exatamente. A energia dela não é sua, mas às vezes você, sem querer, você está puxando para você. Tá bom? Pode Sim, fazer, Laura. tá ótimo. Gratidão. Nada. A minha pergunta é: tem alguma coisa travando o projeto Semente de Luz? Agora. Sim. Engraçado, peraí. Saiu duas cartas. Peraí que eu vou. Saiu duas cartas. Eu peguei mais de uma, então eu vou puxar de novo. Não tenho vontade de fazer diferente. Gosto muito de ouvir a minha intuição. Olha, é tipo assim, um casal, tem um homem e uma mulher que estão preocupados porque atrasou esse material. Porém, não tenha medo, ele vai, você teve que se arriscar, mas é uma mudança. Esse projeto, ele traz uma mudança muito grande na sua vida. E procure olhar com compaixão. Essas são pessoas limitadas que tentaram travar um pouco para que as coisas não acontecessem na rapidez que a gente deseja. Mas o resultado, tem a seguinte mensagem: assuma o controle de sua vida, você não é vítima, você é autor da sua história, ou seja, você vai fazer uma nova história com esse projeto. Esse projeto ele vai trazer uma nova história para a sua vida. Então, aqui não diz o tempo, mas eu acredito que não deve demorar muito, não, porque esse casal aqui, eles estão preocupados. Travou, mas eles estão preocupados. Mas ele diz assim, vai se arriscar. Deixa eu tirar, ver de uma outra forma aqui, para ver se tem alguma outra informação a mais. E a gente, assim, quando a gente está jogando carta, a gente pergunta.
Mas, às vezes, a pergunta, a gente tem que fazer uma outra pergunta de novo, para as coisas clarearem um pouquinho. Eu vou fazer diferente. Você permite, Laura, que eu faça uma pergunta diferente desse mesmo assunto? Claro, claro. Pode, A pergunta que é a jogar seguinte: duro aí. a pergunta que veio na minha mente é dizer assim: eu posso confiar que esse projeto vai sair? Isso, boa. Com certeza. Com certeza, tá? O que travou ele foi coisas administrativas, tá? Com relação a trabalho mesmo, ou seja, processo financeiro, tá? Que está atrapalhando esse projeto, por causa de um homem. Tem um homem, de novo, né? Tem um homem moreno claro, mas confirma aqui, o lado positivo está confirmando que é uma coisa lícita e que é uma coisa que chegará em breve para você, ó, com muita alegria, mas vai trazer tanta alegria para você esse projeto, tanta alegria. Só que eu tô vendo, é como se fosse assim, talvez você receba uma parte, não sei, porque está vindo em caminhos. Talvez você receba uma parte e depois outra. Não sei se faz sentido para você. Está dizendo aqui em caminhos, Total, total. viu? Obrigada. Ah, tem mais alguém que queira perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat, que às vezes vem a gente não vê, mas eu não estou vendo nenhuma, não, mas não. Alguém queria também perguntar alguma coisa sobre o baralho? Já alguma dúvida? O baralho, ele está agora, ele até, o valor dele é R$ 116, para quem quer adquirir, tá? Via Pix. E eu entrego, a gente entrega, eu coloco no correio e a pessoa recebe. Agora, no Brasil, tá? Se a pessoa estiver fora do Brasil, aí o valor, a gente tem que consultar o frete. E a pessoa vai adquirir, se for um frete. Então, quando a pessoa pedir, tem que mandar o CEP, o nome, para poder a gente, eu vou precisar, para verificar se há condições de entrega. Soraya, Sim, pode falar. você falou que você criou, mas o baralho tem quantas cartas esse baralho? 54, não é isso? Eu acho que 54, não me engano. Que foi 41 mais 13, 54. E onde estão as cartas que você criou? E no baralho? Ah, está inclusa nas 54. 54. Ah, tá. Ó, é o Entendi. seguinte, olha o que acontece. Eu criei todo esse baralho, 41, quem escreveu fui eu. Porém, eu aprendi esses 41. Essas 13 cartas aqui, eu criei sozinha. Entendeu? As 13 cartas eu criei sozinha. O outro eu aprendi com uma pessoa indígena e coloquei a linguagem para ficar fácil para vocês, tá? Aham. E essas 13 que estão aqui, que elas trazem mais mensagens para vocês, foi criada por mim, que eu achei que ia facilitar no trabalho quando a pessoa fizesse uma pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, está aberto, tá? Se tiver alguma dúvida também, pode ficar à vontade. Eu Soraya, queria fazer uma pergunta. Ah, Pode Eliana fazer. vai falar? Eu, na não, não realidade, faça queria pergunta. saber se ele é autoexplicativo, assim, É na hora que a gente autoexplicativo. vai colocando, ou se tem um manualzinho que Olha, é o orienta seguinte, como usar o olha, baralho. ele tem um curso, que no curso tem um e-book, e tem, eu acho que tem muitas aulas, eu até esqueci quantas aulas tem, mas Laura já fez, Graça já fez, tem muita gente que está aqui já fez o curso. O curso não é caro, está 200 e pouco, eu posso até botar aqui, que eu nem me lembro aqui, foi o rapaz que botou no. Deixa eu ver se está aqui. Bota aqui para vocês. Tem um curso, eu posso mandar para você, Lida. O curso do Método Potira, mas o baralho em si, ele é autoexplicativo também.
você consegue se virar direitinho. Agora, se você quiser ter um jogo, conhecer como eu aprendi a jogar, como fazer as técnicas todas, eu indicaria o curso, porque você vai ter. O e-book tem 40 e poucas páginas. Ele é grande. Aí ele dá. É bem grande mesmo. É bem grande. Então, assim, então teve todo esse baralho aqui, eu criei a parte de dentro, mas isso aqui foi um artista plástico que criou essa imagem que eu sou apaixonada. É. Então, foi criado o Leonardo, né? Nosso amigo Leonardo Dourado. E ele pinta, ele é escritor também, e ele criou para mim esse baralho. Então, eu fiz esse baralho em parceria com ele. Então, por isso que a gente sempre faz tudo junto. Então, é possível adquirir o baralho só? Sim. Mas eu acho que ô Graça, você que participou, você acha que sua experiência, quem assistiu a aula aí, acha que vale a pena comprar o curso? Como é que foi para vocês? Alguém que já Acho que tinha. porque o curso ficaria sendo o quê? A personalidade do baralho, né? Oficialmente. Porém, quem coloca a carta, quem já bota oráculos, vai se dar bem também, Também. né? Porque se a pessoa não tem disponibilidade para estudar, pode comprar o baralho. Eu não fiz o curso todo, mas antes de adquirir o baralho, eu estava lendo e vi interessante, entendeu? Assistindo às aulas e achei muito interessante. Mas depois que eu peguei o baralho, que eu vi alguns exemplos seus lá no grupo com baralho, eu achei assim fantástico. Como você disse, quando você coloca oráculos, quando você coloca cartas, baralhos, você usa um, dois, três. Eu uso vários. Pois é. Aí, às vezes, às vezes eu uso as cartas de mensagem, cada um vai encontrar o seu caminho, tá, gente? Não, não existe, a gente dá um caminho para vocês seguirem, mas vocês podem ter, assim, infinitas possibilidades, tá? Tem alguém mais que queira fazer alguma pergunta? Que daqui a pouco eu vou estar encerrando. Já vai dar 9 Não, eu vou horas. fazer só uma observação. Eu Pode falar. gostei muito, mas eu ganhei um baralho xamânico de Sim, presente de aniversário e ainda estou estudando ele. sim, Então, como eu já jogo com dois baralhos, eu estou com esse terceiro xamânico. Mas sim. eu gostei muito, eu quero fazer essa observação, que eu gostei muito desse baralho. Não vou, não vou comprar de imediato, porque eu tenho um que comecei a estudar, Sim. mas posteriormente eu vou adquirir. Ok. Gostei demais. Ele traz muitas possibilidades para você. Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta, ou tirar alguma dúvida, algo que não ficou claro, algo que não deu para você, que eu não coloquei aqui, mas que talvez vocês queiram perguntar? Se não tiver ninguém, eu vou fazer uma. Então, pode fazer. Eu estou como é que se diz? Eu estou me testando, inclusive, porque eu gosto de tirar carta para mim, mas eu tenho um pouco de eu tenho um pouco de receio em ficar antecipando coisas. Eu Certo, vou fazer uma cirurgia. Eu falei que eu ia ficar de câmera fechada, porque eu vou fazer certo, uma cirurgia da boca, certo. de um dente. Hoje eu fiquei muito otimista, que eu fui para um outro dentista ver a opinião e gostei muito da dentista que eu fui hoje. Muito confiante, me passou uma confiança muito grande, lógico, que antes de ir, eu convidei minha egrégora para ir comigo, Claro. lógico. Mas, me diga aí, Sobre faça a essa, pergunta. Eu quero sobre essa saber como é que eu quero saber como é que eu vou me sair. A pergunta você faz do jeito que você
achar Certo. melhor. Eu vou fazer o seguinte. Sobre essa cirurgia, o que é que a gente pode falar para a Graça? Você vai ter que gastar dinheiro, Graça? Com certeza. Porque aqui deu dinheiro, que você vai ter um custozinho. Vai ter um custozinho, tá? Aham. Vai ter um custozinho, mas assim, aí diz assim, ó, aqui tem um custo, a questão financeira, dinheiro grandes e pequenos que vai ter que gastar, mas diz assim, é o momento de recomeçar, virar a página, e você deve, eu vejo desvio, coisa boa, desvio de fala ruim, eu acho ótimo, que significa desvio de dificuldade. Você vai fazer, é com homem que vai fazer essa? A Quem é que vai primeira fazer? opção foi um homem, só que como ele não vai fazer, a primeira cirurgia foi com ele não vai fazer essa, está querendo delegar para uma outra pessoa, eu resolvi ir em uma indicação dessa outra dentista e ela me passou muita segurança. Então, aqui está dizendo que é melhor você ir para essa segunda mesmo. Esse homem não. Não, que ele está me passando para uma outra pessoa, É, não é não, ele. exatamente. Porque aqui o homem, um desvio de fala ruim com corte do homem. Então, significa que realmente é para você não fazer com esse homem, E tá? ele é muito caro, ele é muito mais caro, assim, tipo, triplicado o valor dessa outra. Não vai dar, não vai dar certo com ele, não. Para deixa eu ver se tem alguma mensagem. E vai chegar dinheiro para você também, viu? Não tenha medo, não. Vai aparecer o dinheiro. Eu não tô, não, eu tô com uma certeza disso. O dinheiro vai chegar, não tenha medo, se arrisque, dê um salto. Você pode, como é que diz? Vai ser o início de uma transformação para você. Vai melhorar muita coisa Soraya, com você isso. acredita? Você acredita que hoje eu fiz essa pergunta nas minhas orações? Eu disse, meu Deus, eu tô tão bem estudando, focada nos meus estudos, nas minhas coisas. De repente vem esse dente para me dar uma parada. E ele me incomodou muito. Eu estava tomando muito remédio, mulher. Eu não sou muito chegada a remédio. Essa mulher hoje de manhã fez: pra que tanto remédio, menina? Você está se enchendo de remédio antes da cirurgia? Vamos esperar após, talvez. Mas suspende esses remédios aí. Ô, minha filha, só isso foi um alívio para mim. Pode ir para essa Suspendeu mulher, viu? dois Pode. remédios fortes. Ela suspendeu. Pois é, aqui, ó, esse homem aí não. Ele pode até ser caro, mas ele não bateu com você também. Não ia- Às vezes É a gente, verdade. às vezes mesmo sendo caro, às vezes a gente tem às vezes eu tinha uma médica, né, que tinha uma pessoa da minha família que adorava, mas eu fui para ela, não gostei, não gostei, não me dei, e aí fui para outra que não tinha nada a ver com ela, e foi para mim uma bênção. Então, às vezes, essas pessoas elas passam para mostrar para a gente o seguinte: você tem a opção de escolher, a tua intuição está mostrando, você não se sente confortável com aquela pessoa, é o universo te mostrando. Siga em frente. Acredito. Busque outro. Pois é, gente. Eu espero que eu tenha, Obrigada, muito obrigada, Soraya, muito obrigada. espero que eu tenha ajudado. E se tiver alguém que depois queira falar alguma coisa, tirar uma dúvida, fique à vontade. Tem alguma pergunta que faltou? Mais alguém que queria falar e que não falou? Senão eu vou encerrar. Boa noite e muito Boa obrigada. noite. Boa noite a todos. Boa noite, Lida. Boa Gente, eu noite. queria encerrar com uma vibraçãozinha. Vamos fazer uma vibraçãozinha, porque tudo que a gente, né? É bom a gente agradecer a Deus pelas coisas que a Indiquei gente seu recebe. baralho hoje, viu? Indiquei O para uma quê? pessoa. Eu indiquei seu baralho hoje para uma pessoa que você gosta. Que bom, que bom.
Ela vai me Engraçado. procurar. E eu pensei em mandar para essa pessoa, se for o que eu estou pensando. E acabei não Inês. mandando. Foi Inês? Foi. Só que ela ia fazer uma constelação no mesmo horário. Por isso que eu. Isso! Por isso que ela não. Oh, gente! E eu já tinha falado com ela antes. Ela ficou tão surpresa e alegre por você quando eu disse que você tinha criado o baralho e que eu tinha pedido o meu. Acho que foi no dia que eu pedi. Não tinha recebido ainda, não. Aí eu sei que. Aí hoje ela teve constelação agora, 19 horas. Eu não entrei até, porque de hoje que eu não entro na constelação dela também. Aí eu não entrei por causa da boca, aí eu disse, não, eu tenho um compromisso com Soraya. Depois você fala com ela. Mas eu falo para ela. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. A gente queria fechar com uma pequena meditação, coisa rápida, só para a gente acalmar o coração e agradecer ao universo por a gente estar junto aqui. Que eu acho que é tão gostoso, né? O momento que a gente tem que agradecer ao universo. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Isso, deixe-se relaxar profundamente, fechando os olhos, respirando pelo nariz, soltando pela boca. Isso. Imagine acima de sua cabeça uma bola na cor violeta. Imagine acima da sua cabeça uma bola na cor violeta. Imagine essa bola se aproximando do seu couro cabeludo. Isso. Lentamente, como se ela estivesse bem devagarzinho, aproximando, até chegar no seu coronário. Relaxe. A luz violeta vai descendo lentamente, em forma de scanner no seu corpo, relaxando todo o seu rosto, a mandíbula, os dentes entreabertos. A luz vai descendo, relaxando o pescoço. Sinta o seu pescoço profundamente relaxado. A luz vai descendo, relaxando os ombros, os braços, os cotovelos. Sinta os ombros, os braços, os cotovelos profundamente relaxados. Pesados e relaxados, profundamente relaxados. Relaxe o antebraço, ombros, dedos, sintam relaxados, pesados, profundamente relaxados. A luz violeta continua descendo, relaxando o seu peito e a parte superior das costas. Relaxando profundamente. A luz vai descendo, relaxando totalmente o seu abdômen e a parte inferior das costas, coluna. Sinto uma agradável sensação de relaxamento envolvendo toda a sua coluna. Sintam essa energia profundamente pesados, mas altamente relaxados, profundamente relaxados. Relaxa a pelve, o quadril. Sintam profundamente relaxados, pesados e relaxados. Relaxe as coxas, os joelhos. Sintam completamente relaxados, pesados, profundamente relaxados. A luz descendo, relaxando suas pernas, pés, dedos. Sintam todos relaxados, pesados, profundamente relaxados. A luz violeta saindo dos pés e vai tomando a forma de um anjo branco. Um anjo que fará uma imposição com as mãos, energizando todo o seu corpo, dos pés à cabeça, harmonizando, sintonizando, trazendo para você o bem-estar, alegria, sentindo paz, harmonia, bem-estar, alegria e amor. Agora voltando para o topo da cabeça. E no topo da cabeça você vai sentindo em forma de uma harmonia tomando conta de todo o seu corpo. Lentamente, você vai retornando no momento presente, aqui e agora, abrindo os olhos no seu tempo. É isso, gente. Uma boa noite para vocês, muita luz para vocês, muita alegria, sabe? Que vocês consigam Muito obrigada. trazer Boa a noite. paz. Boa noite. Eu vou encerrando aqui e até qualquer hora dessa. Gratidão a vocês pela participação, a todos vocês que estão aqui presentes, tá bom? Muito obrigada a todos. Boa noite a todos. Boa Tchau. noite. Tchau.
Boa noite, gratidão noite. a todas vocês. Gratidão.